Boa noite, pessoal. Quero primeiramente parabenizar o Flávio, a Mônica, o Henrique, as apresentações excelentes, e dizer que é um grande prazer estar aqui essa noite. O meu nome é Vinícius, eu faço parte da equipe de Engenharia e Suporte Técnico da Finder, e a ideia agora é a gente trazer esse ideal que eu comentei até agora, que é a parte de conforto, né, para o Comfort Living, que é o conceito sobre o qual o IESE foi concebido. Então, se todos estiverem me ouvindo bem, só dá um ok no chat, o Mundatário também está aí no back, né, falando, faz acontecer alguma coisa. Estamos aqui, pode compartilhar aí, pode continuar. Compartilhando a tela agora. Isso, tá ok, Tá chegando perfeito. já? Pode seguir. Beleza, obrigado, Mundatário. Então, pessoal, eu quero começar trazendo um pouco de quem é a Finder, né? Então, a Finder, ela é uma empresa italiana que possui já cerca de 72 anos de história. Ela foi fundada em 1954 pelo Sr. Piero Giordanino e atualmente possui 28 subsidiárias no mundo. Nós temos uma produção diária de 400 mil relés, aproximadamente, e um time internacional de 1.300 pessoas. Temos também cerca de 14.500 produtos diferentes em catálogo e mantemos sempre em estoque para atendimento de nossos clientes e distribuidores ao redor do mundo, né? E a Finder, atualmente, é a fabricante de relés com o maior número de homologações e certificações no mundo, né? Isso, por si só, já é um atestado de qualidade dos produtos que temos. E também falar um pouco agora da Finder Brasil. Então, ele estava comentando mais da Finder num quadro mundial, e a Finder Brasil possui 23 anos já de presença aqui no Brasil. Então, foi fundada em 98 pelo Sr. Juarez Guerra. E toda a produção nossa é feita na Europa, principalmente nossa matriz na Itália e em outras empresas próximas ali. E temos distribuição em todo o Brasil, além de uma estreita parceria com instituições profissionalizantes, como o Senai, Centro Paula Souza e o Instituto Federal de Educação. Então, para começar essa apresentação e chegar até onde eu quero, que é trazendo conforto junto com a automação, é bem legal a gente entender um pouco do quadro e de como que a gente iniciou isso até onde a gente está agora. Então, o primeiro formato de instalação elétrica que a gente já utiliza há muito tempo é o convencional, e que ainda é utilizado, né, em muitas residências e muitas casas. E quais são as características desse formato de instalações? A instalação convencional, primeiramente, ela utiliza interruptores do tipo simples, paralelos, intermediários, bipolares, bipolares intermediários, bipolares paralelos. Tem um grande volume de cabeamento, e todo esse cabeamento em uma instalação, principalmente de iluminação, é de no mínimo 1,5 por norma. E existe uma outra característica, que é a questão da perda Joule, que é a perda por aquecimento, que eu já vou comentar mais sobre. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma instalação convencional, como nós já conhecemos, que utiliza interruptores aqui, são dois ambientes, então sendo dois retornos, no qual nós temos 4 interruptores paralelos e 4 interruptores intermediários. E aqui a gente vê, primeiro, as questões que eu comentei, o uso desses diferentes modelos de interruptor e o grande volume de cabeamento, que é passado para conseguir atender esses dois retornos de iluminação nesses 4 pontos de acionamento. E a questão da perda Joule comentada, da perda por aquecimento, ela é vista aqui. Então, o caminho que a corrente percorre do quadro de distribuição até chegar na minha iluminação, ela é todo esse caminho aqui percorrido, além de percorrer os 4 interruptores. Então, a cada contato e a cada certa quantidade de cabo, a gente tem uma perda por aquecimento de energia. E aí veio a primeira grande inovação que a Finder trouxe. Então, lá em 1949, quando o Sr. Pedro Giordano patenteou o primeiro relé de impulso, nós tivemos uma grande mudança nesse quadro, né? Então, quais as características de uma instalação e como que passou a ser depois do relé de impulso, né? Então, o relé de impulso trouxe primeiro a facilidade de não ter mais aquele monte de interruptores de formatos diferentes e utilizar apenas um modelo de pulsador para toda a estrutura. O cabeamento foi reduzido. Existe uma menor perda Joule, e essas pessoas que eu estou comentando eu já vou explicar melhor, tá? E a questão da economia, ou seja, a redução de material em função disso, né, do que eu já comentei,
e redução na mão de obra, por conta da simplicidade na instalação. Então, existe uma redução grande na velocidade em que essa instalação é feita. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo que a gente utilizou, porém com um relé de impulso de 2 canais agora. E vejam aqui a primeira grande mudança que já é perceptível, que é o uso de pulsadores em todos os pontos de acionamento, ao invés de diferentes modelos de interruptores, e a questão do cabeamento, que já não é mais, primeiro, de 1,5 por norma, agora ele por norma pode ser de 0,5 milímetro para acionamento do relé, e todos esses pulsadores não precisam de modelos diferentes, eles apenas são ligados em paralelo e a sua saída vai para o relé de impulso. E o caminho que a corrente percorre agora é muito menor, sendo que ela vem do meu quadro de distribuição, passa pelo contato do relé e vai direto para a iluminação. Então aqui está a questão da redução da perda Joule. A gente tem um caminho que a corrente percorre menor e uma quantidade de contatos pela qual ela passa também reduzida. E assim a gente chega na instalação utilizando o sistema IESB. E não só o sistema IESB, como também o sistema KNX e outros sistemas de automação, porém o IESB principalmente, porque ele vai herdar certas características de uma instalação com relé de impulso, como a redução de homem-hora, a redução de material, a facilidade na instalação, e eu já vou comentar um pouco mais sobre essas questões também. Tá? Então, o que é o IESB? Né? Ele representa um salto de tecnologia e inovação que oferece ao usuário final o conceito de comfort living, que é o principal conceito que a gente vai comentar aqui, agregando sustentabilidade, simplicidade e segurança aos empreendimentos, além de facilidade na operação e na instalação. Então, o IESB, basicamente, e vamos falar do módulo mais básico, ele é um relé de impulso que agregou valor a essa solução através do Bluetooth. Então, sendo um sistema extremamente simples de operar e de instalar, basta fazer a instalação de um módulo, seja ele dimmer, seja ele persiana, seja ele um atuador on-off, fazer a configuração através do celular, que é um dispositivo que todos nós temos em nossas mãos, né, para trabalho principalmente, e já começar a operar o sistema, tanto através de um pulsador ou um interruptor cabeado, através de um pulsador sem fio, ou através de assistentes de voz e do celular. E aqui, o que nos diferencia o sistema IESB, né, de outros que a gente vê? Primeiramente, a questão que eu já comentei que ele herdou do relé de impulso, que é a flexibilidade na instalação e a velocidade. Ele também já possui integração com softwares de projeto elétrico que tornam o desenvolvimento muito mais simples, automatizam esse processo, gerando uma lista de material automaticamente, fazendo o dimensionamento automático nessa planta que vocês estiverem fazendo, no exemplo. A questão da adaptabilidade. Então, você consegue colocar o sistema IESB em uma instalação que utiliza atualmente o sistema convencional, que utiliza já relés de impulso, que já era uma instalação que utilizava uma automação complexa, como o KNX, de uma forma extremamente simples, sem ter que mexer na estrutura da casa. A questão da simplicidade também na instalação, sendo apenas alimentação, entrada de pulso e saída para a iluminação, ou para as cargas específicas, né? A gestão de cenários que ele faz, integrando, então, primeiramente, a parte de persianas e de iluminação. A questão de segurança, que está muito atrelada com o uso do Bluetooth, né? A questão de cada módulo tem uma criptografia individual e uma proteção. E o fator de gateway também, que a gente já vai comentar sobre. O conforto, que é o principal pilar dessa linha, que é totalmente focado em trazer conforto para o usuário. O uso do Bluetooth, que torna tudo muito mais simples e também traz uma economia na eficiência de energia, né, no uso desse sistema, porque o uso do Bluetooth Low Energy, né, que é a versão 4.2 para cima, ele traz essa questão de eficiência quando a gente fala o seguinte: ele não permanece conectado o tempo todo, como acontece, por exemplo, com um Wi-Fi. Né? Até o Henrique comentou isso numa parte de não usar o Wi-Fi por conta disso. Ele consome muita bateria, consome muita pilha, ou então energia, né? Por ter que estar conectado o tempo todo. E o Bluetooth ele tem essa facilidade de, quando não está em uso, ele fica em stand-by. E assim que a gente faz o funcionamento ou gera uma interação com esses módulos, ele passa a ser utilizado, né? Ele também é um sistema escalável, então você não precisa fazer logo de cara toda a casa com IESB, você pode começar por um cômodo e assim que tiver a vontade, ver as vantagens de utilizá-lo, ir expandindo cômodo por cômodo, mês a mês, então você tem essa possibilidade com o sistema.
A integração com comandos de voz, que a gente já vai comentar mais para frente, e também integração com outros tipos de serviço, através de uma plataforma chamada IFTTT. A valorização do imóvel, que uma automação profissional como o IESE traz, e o grande custo-benefício do sistema também. Tá? Então, o que compõe o sistema, basicamente, ele é composto por atuadores e acessórios. Então, os atuadores que nós temos é o relé multifunção, que é o atuador liga-desliga de 2 canais, o dimmer universal, que faz a dimerização de lâmpadas que utilizam a metodologia de dimerização por triac, que é o trailing edge e o leading edge, um atador de persiana, um dimmer específico para fita LED, que utiliza a tecnologia PWM, que melhor se adequa ao modo de dimerização da fita LED, um repetidor Bluetooth que melhora e amplia o sinal do Bluetooth pela casa, ainda mais quando a gente fala de instalações que utilizam apenas localmente, que não se integram à internet, que o cliente só quer ter um controle pelo celular e pelo processador sem fio na casa. E a interface de entrada que integra qualquer dispositivo com contato seco ao sistema, podendo utilizá-la para poder gerir cenários a partir dali, ou comandar algum retorno específico, uma persiana específica no ambiente. Tá? E os acessórios, que são o Bion, o pulsador wireless e o gateway. Então, o Bion, ele é um pulsador sem fio e sem bateria. Ele é um pulsador que, através do próprio movimento que é feito na hora de gerar o pulso, ele gera essa própria energia suficiente para enviar um sinal para os módulos, né? Já que a comunicação Bluetooth é uma comunicação ponto a ponto. Então, sempre que você der um comando no Bion ou no pulsador wireless, que tem a mesma concepção, os dois, ele vai gerar essa comunicação com cada um dos módulos a qual está associado. E o pulsador wireless ele já é pensado para ser fixo em algum local. Então, ele também não tem fio, não tem bateria, mas ele vem com uma fita na caixa que pode ser utilizada para poder colocá-lo no móvel, por exemplo, ou em alguma parede específica onde a gente não tem uma estrutura passada de cabeamento. E o gateway, que é o dispositivo responsável por integrar essa solução Bluetooth à internet para tornar possível comandar a minha instalação de fora de casa e também para assistentes de voz. Então, primeiro falando um pouco do Bion, eu costumo dizer que ele é um modelo para cada gosto, né? Ele possui 2 cores, sendo branco e preto, e na caixa vem essas 3 cores distintas, sendo o cinza, o branco e o azul Finder, né? O ciano que a gente costuma utilizar. Além de ter uma base magnética. E isso é a principal questão que faz com que ele seja móvel pela casa. Então, primeiro, a concepção dele foi feita por um designer italiano, um designer de interiores, para que ele possa ser adaptado a qualquer tipo de ambiente. E essa base magnética, ela também, na caixa, tem uma fita onde a gente pode utilizá-la para prender em alguma parede, em algum móvel, em algum ponto onde você queira acomodar o seu Bion, e sempre que precisar, retirá-lo e utilizá-lo em toda a casa, né? Além de poder colocar um outro Bion junto com esse, para poder ter até 8 pulsadores de cenário, pulsadores individuais também ali de comando, tá? E quando a gente fala do gateway, nós costumamos dizer que ele é de sua sala para o mundo e fale com o mundo. Por que que a gente fala isso, né? Como eu comentei, ele é o dispositivo responsável por integrar toda a solução Bluetooth à internet. Então, aqui nós vemos na imagem que ele é responsável pelo comando, quando utilizado apenas, né? Ele não precisa necessariamente ser utilizado, mas quando ele é colocado na instalação, ele é responsável pelo comando Bluetooth de cada um dos módulos de persiana, de fita LED, dimmer, on-off, e ele, através do Wi-Fi, se conecta com a nuvem da Finder, a qual é responsável por gerenciar essa instalação e receber os comandos da Amazon Alexa e do Google Assistente, interpretá-los e enviar de volta para o gateway para que ele possa efetuar o comando da minha instalação, né? E já falando da Alexa e do Google Assistente, a gente costuma dizer que eles trouxeram uma grande revolução para o mercado, e não só nós, né, mas temos essa visão de que eles revolucionaram o mercado de IoT no geral e de casa conectada, né? E eles têm uma grande evolução, porque é uma tecnologia que já existe desde mais ou menos 1960. Porém, na época, quando foi criado, utilizava aqueles computadores enormes, né, que tinham na época, e fazia apenas alguns comandos simples, que são cálculos matemáticos. E chegou ao que é hoje, né? A Alexa, o Google, também temos outros exemplos no mercado, né? Mas que evoluíram a um ponto em que eles se tornam parte do nosso dia a dia. E de que forma que a gente encontra, por exemplo, para que eles sejam parte do nosso dia a dia,
esses assistentes de voz. Então, falando um pouco do Google Assistente. Nós encontramos ele hoje, por exemplo, através de uma caixa de som inteligente, como o Nest Mini da própria Google, o Nest Hub, que é uma caixa de som inteligente com tela, que a gente pode interagir através do touch, ou então assistir vídeos, séries por ali. O Chromecast, que também é um dispositivo do Google, no qual nós podemos acessar o Google Assistente por ele, e ele é conectado à TV ou monitores, né? E podemos também, através do Nest Mini ou Nest Hub, comandar esse dispositivo, fazendo comando também da sua televisão, né? Integrando isso através do assistente de voz. E aqui um exemplo muito curioso que é os fones de ouvido. Então, até dando como exemplo, você pode estar chegando na sua casa, vindo, por exemplo, do ônibus, com seu fone conectado no celular, e vai simplesmente falar para ele ligar a iluminação da garagem, ligar a iluminação principal da sua casa, para não chegar lá e estar tudo escuro, se estiver chegando de noite, por exemplo, através do seu fone de ouvido, sem ter que pegar o celular, sem ter que fazer nenhum outro tipo de comando. E também vemos a mesma situação na Alexa. Então, a Alexa é uma assistente de voz que cresceu muito no Brasil desde seu lançamento, é uma das principais utilizadas hoje em casas conectadas, né? E temos acesso a ela das mesmas formas. Então, por exemplo, de uma caixa de som inteligente como a Echo Dot, essa aqui é a geração 3, temos já uma nova geração que é a geração 4, né? Uma Echo Show, que também é da Amazon, e é uma caixa de som inteligente com tela. Inclusive, essa daqui da foto é a Echo Show 10, que é um modelo que é bem interessante, porque ele tem uma tela que te segue pelo ambiente. Então, basta você chamar a Alexa e aonde você estiver, ele vai direcionar a tela para você, porque ele identifica de onde está vindo a sua voz. Temos também um exemplo aqui da Echo Show 15, que foi lançada, inclusive, faz menos de um mês pela Amazon, ainda não chegou no Brasil, porém, que é um modelo de 15 polegadas, na qual a gente também pode acessar a Alexa, assistir filmes e séries, comandar a sua casa inteligente, tanto através do touch, quanto através da voz. Temos também a Fire Stick TV, que é como se fosse um Chromecast da Amazon, né? E uma Smart Band também, por exemplo, e inclusive eu tenho aqui em casa, eu utilizo, que você pode acessar a Alexa através dela e fazer os comandos da sua casa inteligente, né? E além disso, outros, como o Echo Buds, que é um fone de ouvido também já com a Alexa integrada, ou o Echo Frames, que é um óculos na qual a armação dele possui a Alexa built-in. Então, ele também possui caixas de som direcionadas para o seu ouvido, onde você pode comandar a sua casa, pedir para agregar alguma coisa no seu calendário, alarmes, diversas funções que a Alexa disponibiliza, né, nesses dispositivos. E um dos principais pontos no qual a gente considera e a gente vê essa questão do conforto na casa é quando você tem a sua casa integrada e através de uma Alexa ou de um Google Assistente e você cria rotinas com ela. Então você tem IESD comandando a sua iluminação, suas persianas, outros dispositivos que comandam a sua televisão, ar-condicionado, o robô aspirador de pó, e você cria rotinas juntando todos eles, esses assistentes de voz, e fazendo com que um comando prepare a sua casa, prepare o seu escritório, ou seja o que for, para uma função específica. Então, eu chego na minha casa e falo, Alexa, cheguei, e ela já vai dimerizar a sua iluminação, abrir as persianas, ou fechar as persianas. De repente, dependendo do que você quiser, se falar Alexa Cinema, ele já coloca o Netflix na TV, dimeriza a iluminação em 15%, fecha as persianas da casa. Então, através das rotinas, nós temos muitas possibilidades, né? E as rotinas também, a gente pode ver mais ou menos esse conceito através de uma plataforma chamada IFTTT. E o que é o IFTTT? Não sei se todo mundo aqui já viu, já conhece essa plataforma. Ela é basicamente uma plataforma onde a gente pode fazer mini aplicações, mini automações, né? Então, ela permite que criemos cadeias estruturais, né? Então, em função de um gatilho que a gente vai escolher, que é um serviço específico como clima, como localização do GPS do seu celular, posicionamento, um botão específico, ou algum outro serviço que ele possua, que são milhares de serviços que ele tem dentro dele, que você pode utilizar. Você pode criar uma rotina em função disso. Então, se eu estiver chegando na minha casa, eu quero que ele já prepare o meu ar-condicionado, prepare o meu robô aspirador de pó, começa a passar aspirador na casa, ele vai preparar a iluminação da minha casa para a minha chegada. Então, ele permite que façamos esse tipo de aplicação também. E também possui interação com outros sistemas, como ar-condicionado, vídeo, áudio e outros, que é feito também pelo IFTTT ou pelos assistentes de voz, né? E podemos fazer isso através de duas formas. Primeira,
que esses dispositivos, como ar-condicionado, TV, um receiver de áudio, já possuem uma integração direta com o assistente de voz, e aí podemos já criar as rotinas com eles integrados, porque eles se comunicam pelo Wi-Fi e já possuem essa integração, né, embutida neles. Ou ainda, se forem dispositivos mais antigos, temos a opção de utilizar um módulo de infravermelho, que ele vai comandar esses dispositivos e ele se comunica com Wi-Fi e possui integração com o assistente de voz. E aí podemos criar as rotinas utilizando ele como meio para integração com o IESB também, né? Além de outros, como segurança, então sensores de porta, de janela, sensores de movimento, fechaduras inteligentes, parte de limpeza, robô aspirador de pó, robô passapano, e jardinagem, eu acredito que poucos tenham visto isso, mas também existem robôs cortadores de grama, que já possuem integração com a Alexa também, e é um exemplo muito interessante, né? Então, a ideia de trazermos o conforto, de trazermos tudo isso para perto, e não só na questão de, estou no sofá, vou fazer um comando de voz e vai fazer com que tudo isso aconteça, mas de trazer segurança para a pessoa, de que o seu sistema sempre estará disponível para ele, e não só pela assistente de voz, mas também por um pulsador na parede, para quando ele não quiser fazer o comando, ou um pulsador sem fio, para facilitar o uso no dia a dia. Então, ter essa segurança também gera um grande conforto para o usuário, né? E aqui temos alguns cases, exemplos, né, que já foram feitos com IESB. Existem muitos mais, essa apresentação já tem algum tempo também. Então aqui, por exemplo, o edifício Parque Dom Pedro, em Porto Alegre, é um edifício no qual salas de reunião, temos aplicação de sistema em salas de reunião, né, dimerizando a iluminação, utilizando o Bion. O Blue Event de Hortolândia, que também é um local onde a gente tem toda a iluminação da parte de eventos comandada pelo IESB, e possui um celular que fica disponível ali para quem alugar o salão, para poder fazer o comando. O Bar Pirajá, que é um outro exemplo também, no qual eles utilizam apenas o Bion e o dimmer para poder dimerizar, dependendo do horário do dia, a iluminação. O New York Premium Loft é um prédio que todos os apartamentos já possuem sistema IES integrado e o próprio usuário define ali o que ele vai querer nesse apartamento, chamando o integrador, o instalador, para fazer a configuração para ele. E o edifício Campolim é a mesma coisa, né? Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é essa ideia, é trazer essa apresentação. Eu espero ter ajudado e conseguir contribuir de alguma forma com o aprendizado hoje de todos vocês. E dizer obrigado pelo espaço. E entrem em contato caso tenham alguma dúvida ou caso queiram conversar também sobre o sistema, alguma reunião, também mesma coisa, estou disponível sempre que precisarem, tá? E acessem o site da Finder, está tendo um movimento agora também em função do Dia do Eletricista. Estão acontecendo algumas coisas muito interessantes lá e também tem redes sociais como Instagram, Facebook, para poderem ver o que está rolando por lá, tá bom? Muito obrigado, pessoal.